Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de variável dependente binária. Os modelos tradicionais de regressão linear assumem que a variável dependente seja uma função linear das variáveis independentes. Entretanto, quando a variável dependente é uma variável binária, que assume dois valores possíveis, 0 ou 1, a função linear pode não ser a forma mais conveniente para representar a relação entre regressando e regressores. Seria o caso, por exemplo, de um modelo para explicar a condição de pobreza de uma família ou para explicar o acesso a uma política pública. Esta aula apresenta três modelos tradicionais para variáveis dependentes binárias: o modelo de probabilidade linear, o modelo Logit e o modelo Probit. Variáveis dependentes binárias, que assumem apenas os valores 0 e 1, representam informações qualitativas. Por exemplo, se uma família se define ou não como pobre, y igual a 0 para famílias não pobres e y igual a 1 para famílias pobres. Ou se um domicílio foi ou não beneficiado por uma política pública, y igual a 0 se não foi beneficiado e igual a 1 se foi beneficiado. Há três modelos principais para a esperança condicional de uma variável dependente binária. Primeiro, é importante destacar que, no caso das variáveis binárias, a esperança condicional nada mais é que a probabilidade de y assumir o valor 1 condicionada aos valores de x. O modelo mais simples para variáveis dependentes binárias é o modelo de probabilidade linear. Esse modelo assume que a probabilidade condicional de y seja uma função linear dos regressores x, de maneira análoga aos modelos tradicionais de regressão linear para variáveis contínuas. O modelo Logit aplica uma transformação algébrica nos regressores, definida pela função logística acumulada e representada na equação pela função lambda. O modelo Probit aplica outra transformação algébrica nos regressores, definida agora pela função de probabilidade normal acumulada e representada na equação pela função φ. O modelo de probabilidade linear reproduz o modelo de regressão linear tradicional para uma variável dependente binária, y igual xbeta mais erro. Apesar de simples, apresenta algumas limitações importantes. A primeira limitação é que, por haver apenas dois valores possíveis de erros para cada valor condicionado de x, a distribuição condicional dos erros não apresentará uma distribuição normal. A não normalidade dos erros pode comprometer a análise de inferência dos coeficientes, sobretudo para amostras pequenas. A segunda limitação é a heterocedacidade dos erros, pois a dispersão dos erros será maior nos extremos de x. Por exemplo, para valores muito baixos de x, a maior parcela dos valores de y será igual a 0 se a relação for positiva ou 1 se a relação for negativa. Os erros seriam, neste caso, próximos de zero. Para valores intermediários de x, os valores de y estariam mais igualmente distribuídos entre 0 e 1, ou seja, haveria uma maior dispersão dos erros para valores intermediários de x. A terceira limitação, e talvez a mais severa, seja o fato de o modelo de probabilidade linear assumir que o efeito marginal de x sobre a probabilidade de y, o coeficiente beta, seja uma constante. Isso significa, entre outras coisas, que a probabilidade não se limitaria aos valores 0 e 1. Este problema é particularmente grave se o objetivo da análise for realizar previsões. Agora eu utilizarei o programa R para ajustar o modelo de probabilidade linear pelo método de MQO. Os dados do arquivo data.mfa.csv, disponível na minha página pessoal, referem-se a uma amostra de famílias de baixa renda, obtidos da pesquisa domiciliar colombiana Encosta Nacional de Qualidade de Vida. O objetivo da análise é verificar como o acesso ao programa de transferência de renda, denominado Más Famílias em Ação, afetou a percepção de pobreza das famílias. A percepção de pobreza é representada pela variável binária PERPOB,
que assume 1 se o entrevistado se autodeclarou como pobre e 0 caso contrário. A principal variável independente é também uma variável binária, MFA, que assume 1 se a família recebeu auxílio do programa Más Famílias em Ação. Eu utilizarei outras 3 variáveis independentes como controles: o log da renda per capita, a idade e os anos de escolaridade da pessoa entrevistada. Detalhes sobre as análises podem ser encontrados no artigo citado na rotina, publicado na revista Journal of Family and Economic Issues em 2018. A partir da função LM do R, eu obtenho os estimadores de MQO para o modelo da percepção de pobreza como uma função linear de ser beneficiário do Más Famílias em Ação, usando como controles o log da renda per capita, idade e anos de escolaridade do entrevistado. A estimativa para a variável MFA é igual a 0,048, ou seja, a probabilidade de a pessoa se autodeclarar como pobre seria 4,8 pontos percentuais superior entre as famílias beneficiadas pelo programa Más Famílias em Ação, em comparação às famílias não beneficiadas. Considerando que estamos comparando famílias com valores similares de renda per capita, idade e anos de escolaridade. A estimativa é significativa, com probabilidade de erro igual a aproximadamente 2% ao afirmar que o coeficiente seja de fato diferente de 0. O modelo Logit representa a probabilidade de y ser igual a 1 por uma função não linear, denominada de função logística acumulada. Caso a relação entre x e y seja positiva, a probabilidade de y será muito próxima de 0 para valores no extremo inferior e convergirá para 1 nos valores do extremo superior da distribuição de y. A probabilidade de y definida pela função Logit nunca será inferior a 0 ou superior a 1. Apesar de o modelo Logit ser uma forma funcional mais conveniente que a função linear para representar uma probabilidade condicional, os coeficientes beta do modelo Logit são mais difíceis de serem interpretados que os de uma função linear. A interpretação pode ser simplificada se transformarmos algebricamente a função Logit. O modelo Logit pode também ser expresso pelo log da probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de fracasso, ou log de p sobre 1 menos p, como uma função linear dos regressores x. O log de p sobre 1 menos p é chamado de logit, enquanto que a razão entre p e 1 menos p é chamada de odds, ou chances de sucesso. Uma interpretação simples do coeficiente beta seria então o efeito marginal de x no logit, ou seja, dada uma variação unitária em x, qual seria a variação esperada no log da chance de sucesso. Os coeficientes beta do modelo Logit não podem ser comparados aos beta do modelo de probabilidade linear, pois as variáveis dependentes são distintas. No caso do modelo Logit, a variável dependente é o log do odds, ou o logit. No modelo de probabilidade linear, a variável dependente é a própria probabilidade de y ser igual a 1. Eu preciso desenvolver algebricamente o modelo Logit para estimar o efeito marginal de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1. Ou seja, eu preciso calcular a derivada parcial de y sobre cada regressor x. O problema é que, no modelo Logit, o efeito marginal de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1 não é constante. Por exemplo, essa representação gráfica sugere que x causará um efeito maior na probabilidade de y ser igual a 1 quando x for igual a x1, comparado ao efeito marginal quando x for igual a x2. Isso significa que, para cada valor de x, eu terei um efeito marginal diferente em y. Uma solução simplificadora
é eu calcular o efeito marginal para todos os valores de x da amostra. Em seguida, eu calculo a média desses efeitos marginais. Essa estimativa é denominada de efeito marginal médio de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1. Agora eu ajustarei o modelo Logit à probabilidade de a pessoa se declarar como pobre em função de ser beneficiário do programa Más Famílias em Ação e variáveis de controle. A função no R para o modelo Logit é a função GLM, definindo o parâmetro family igual a binomial com o link Logit. A estimativa do beta para a variável MFA é igual a 0,17 e sugere que o log do odds, ou da chance, de se declarar como pobre seria 0,17 ponto superior entre as famílias beneficiadas pelo Más Famílias em Ação, quando comparado ao Logit das famílias não beneficiadas com características de controle semelhantes. Como o log do odds representa variações relativas ou percentuais no odds, essa estimativa significa que a chance de se declarar como pobre entre as famílias beneficiadas seria aproximadamente 17% superior à das famílias não beneficiadas. Caso eu deseje também interpretar os efeitos marginais dos regressores sobre a probabilidade de a pessoa se declarar pobre, eu executo a função margens. O parâmetro response define o efeito marginal em y, ou seja, na probabilidade de se declarar pobre. A estimativa do efeito marginal médio para a variável MFA sugere que a probabilidade de a família se declarar pobre seria 3,9 pontos percentuais superior entre as famílias beneficiadas pelo Más Famílias em Ação, quando comparada à probabilidade de famílias não beneficiadas, com características semelhantes de renda per capita, idade e escolaridade. Essa estimativa é comparável àquela do modelo de probabilidade linear. O modelo Probit representa a probabilidade de y ser igual a 1 por uma função normal acumulada. Em comparação ao modelo Logit, o modelo Probit apresenta uma probabilidade menor nos extremos da distribuição. Há duas maneiras de eu interpretar os coeficientes beta no modelo Probit. A primeira, como o efeito marginal em uma variável latente não observável, y asterisco. Valores positivos de beta significam impactos positivos em y asterisco e também na probabilidade de y ser igual a 1. Valores negativos de beta significam impactos negativos de x em y asterisco e também na probabilidade de y ser igual a 1. Mas o objetivo central, usualmente, é interpretar o impacto de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1. A interpretação de uma variável latente não é muito objetiva. Nesse caso, eu posso calcular, de maneira análoga ao realizado no modelo Logit, o efeito marginal médio de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1. Esse efeito médio representa a média do efeito marginal de x sobre a probabilidade de y ser igual a 1 para cada valor de x da amostra. Agora eu ajustarei o modelo Probit à probabilidade de a pessoa se declarar como pobre, em função de ser beneficiário do programa Mais Família em Ação e variáveis de controle. A função do R para eu ajustar o modelo Probit é a mesma do modelo Logit, a função GLM, agora substituindo o link para o valor Probit. A estimativa do beta para a variável MFA é igual a 0,12 e essa estimativa é significante a 5%. Esse valor refere-se ao impacto marginal sobre a variável latente, que está diretamente associada à probabilidade de a pessoa se autodeclarar como pobre.
Ou seja, ser beneficiário do Mais Família em Ação aumentaria a probabilidade de a pessoa se autodeclarar como pobre. Entretanto, essa interpretação pode não ser muito objetiva. Eu posso também calcular os efeitos marginais dos regressores sobre a probabilidade de a pessoa se declarar pobre. Para isso, eu executo a função margens. A estimativa do efeito marginal médio para a variável MFA sugere que a probabilidade de a família se autodeclarar pobre seria 4,2 pontos percentuais superior entre as famílias beneficiadas pelo Mais Famílias em Ação, quando comparada à probabilidade de famílias não beneficiadas com características de controle semelhantes. Ou seja, as estimativas dos efeitos marginais médios dos modelos Logit e Probit são semelhantes.